Por isso, senhor presidente, a Constituição é sábia em dizer que a imunidade é material, a imunidade, inclusive, dos parlamentares é material, mas não é absoluta. Rapaz, o senador Flávio Bolsonaro é muito cara de pau. Foi preciso o senador Randolfo Rodrigues simplesmente dar uma aula e colocar o sem noção no seu devido lugar. Com palavras afiadas, firmes e cheias de brilho, Randolph desmontou cada tentativa de defesa do filho do ex-presidente, deixando claro quem estava preparado e quem não tinha o mínimo de argumento. Enquanto Randolph crescia a cada fala, mostrando postura, inteligência e coragem, Flávio Bolsonaro ficava cada vez mais atordoado, desnorteado e completamente sem saída. A cena foi tão constrangedora que sobrou apenas silêncio e cara de vergonha para o senador bolsonarista. A maior prova de que nós não vivemos mais uma democracia plena está aqui, salta aos olhos de quem quiser, basta deixar a hipocrisia de lado. Hoje, a realidade é que você tem a esquerda autorizada a mentir, perseguir com discurso de ódio, com facadas, com tiros, e a direita censurada de falar, de espernear e de defender os seus próprios direitos ou de denunciar abusos de autoridade. Imunidade material não é imunidade absoluta, porque a Constituição, na sua sabedoria, também disse que não existe nenhum direito absoluto, nem para os cidadãos. No artigo 5º da Constituição, inclusive que essa PEC fere, diz que todos são iguais perante a lei, mas nenhum dos direitos do artigo 5º é absoluto, porque se o fosse, um daqueles direitos, inclusive de liberdade de expressão, ofenderia outros direitos, como a honra da pessoa. Por isso, senhor presidente, a Constituição é sábia em dizer que a imunidade é material, a imunidade, inclusive, dos parlamentares é material, mas não é absoluta. E não é absoluta porque, senhor presidente, veja, um parlamentar não pode dizer para uma deputada, abre aspas, eu não lhe estupro porque você não merece, fecha aspas. Um parlamentar não pode declarar o seguinte, através do voto, abre aspas, através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Só vai mudar se um dia partirmos para uma guerra civil. E fazendo o trabalho que o regime militar não fez. Matando uns 30 mil. Começando com o senhor Fernando Henrique Cardoso, fecha aspas. Um parlamentar não pode fazer isso. Um parlamentar não pode fazer apologia, um parlamentar e ninguém pode fazer apologia à morte de quem quer que seja. Em qualquer momento, em qualquer circunstância. Por isso que a imunidade, ela é material, mas não é absoluta. Um parlamentar, e já concluindo, senhor presidente, não pode dizer o seguinte, abre aspas, nesse tempo, abriram-se-me os olhos para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes, e que de nenhum modo se me apresentavam nitidamente na sua horrível significação para a existência do povo germânico. O marxismo e o judaísmo. Fecha aspas. Se o parlamento alemão, em 1929, tivesse tomado providência contra um parlamentar de bigodinho chamado Adolf Hitler, por ter pronunciado isso, talvez nós não tivéssemos o genocídio e as atrocidades que perpetraram na Alemanha de 1933 até 1945. Por isso que a Constituição, na sua sabedoria, disse que a imunidade é material, para opinião, palavra e voto, circunscrita ao mandato, mas ela nunca é absoluta. Por isso que é absurdo qualquer tipo de meia blindagem. Seja a blindagem total, seja a blindagem inteira, seja a blindagem pela metade, que elas sejam sepultadas nessa Comissão de Constituição e Justiça. Seja a blindagem raiz, seja a blindagem Nutella, que ela seja encerrada aqui nessa CCJ. Na sequência, presidente Otto, meus cumprimentos a Vossa Excelência por ter logo de pronto, de imediato, manifestado sua posição, que será a posição majoritária, creio que neste momento, por unanimidade dessa comissão de rejeição dessa PEC. Por fim, também aqui, nos cumprimentos, cumprimentar o meu caríssimo senador Alessandro Vieira, não somente pelo relatório, mas pelo fato de que no relatório apontou a inconstitucionalidade da matéria. E apontando a inconstitucionalidade da matéria, impede qualquer artifício que possa levar essa proposta ser recorrida ao plenário do Senado Federal. Presidente, é importante destacar que a posição
A posição dos colegas parlamentares, colegas deputados, é lamentável de todos os pontos de vista e de quaisquer partidos que tenham sido todos que votaram favorável a essa PEC. Mas é importante dar os nomes devidos aos bois como eles são. Como essa proposta foi parida lá na Câmara dos Deputados. Ela foi parida de uma articulação, de uma proposta que estava arquivada há algum tempo, em favor da tramitação também da proposta de anistia que o principal partido de oposição defendia lá na Câmara dos Deputados. Então é importante resgatar da Câmara dos Deputados a orientação partidária, para dar o nome como se deve, de como e quem foi responsável pela elaboração, encaminhamento e votação dessa PEC, que é lamentável em todos os sentidos. Eu fico feliz, meu querido senador Otto, meu querido senador Jaime, que nós vamos votar por aclamação e não vai ter emendas, embora ontem tenha surgido uma proposta de emenda que relativizava, que mantinha viva, em outras palavras, que criava uma blindagem não inteira, mas pela metade. Em outras palavras, que criava uma blindagem Nutella e não uma blindagem raiz. Ou seja, era a proposta para blindar em absoluto a manifestação de opinião dos parlamentares. Presidente, me permita recorrer rapidamente à história em relação a isso. Em 1968, um parlamentar, na véspera do 7 de setembro, se pronunciou na Câmara dos Deputados dizendo o seguinte, abre aspas, todos reconhecem ou dizem reconhecer que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista, que perpetra violências e mantém esse país sob regime de opressão. Creio ter chegado após os acontecimentos de Brasília o grande momento da União pela Democracia. O nome desse parlamentar, Márcio Moreira Alves. Ele foi caçado pela ditadura e esse pronunciamento serviu como um artifício, como um álibi para o ato institucional número 5. Naquele momento, se vivia sob um regime de exceção e, à luz da Constituição do próprio regime de 1967, não existia a imunidade material para opinião, palavras e votos inerente ao mandato parlamentar. A Constituição de 1988, e quando desconecta a lei que surge da realidade histórica, falseia a verdade. A Constituição de 1988 foi promulgada sobre essa realidade, sobre o peso dessa realidade. Por isso, incluiu o artigo 53, instituindo a imunidade material relacionada à opinião, palavra e voto. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.